povo, você que está assistindo aí a gente no YouTube, aqui mais um podcast do Curso Damásio, também pela plataforma do Spotify, a gente está lá no Entenda Direito do Curso Damásio. Se você não me conhece, é um prazer estar falando com você, eu sou o professor Caio Bartini, sou coordenador aqui da parte de Direito Tributário, a matéria que você mais ama no mundo, e eu estou aqui hoje com os ilustres convidados, amigos de longa data, professora Milena Selman e professor Yuri Nascimento. Milena, tudo bem, minha amiga? Como estamos? Caio, professor Yuri, tudo bem? Uma grande honra participar aqui desse evento com vocês. Que maravilha. Ser coordenada pelo professor Caio Bartini. Uma grande honra. Quem sou eu na fila do pão? E aí, Yuri? Conte para mim, meu irmão, como é que você está? Chega a ser até uma coisa bem estranha, né? Eu fui aluno do professor Caio, fui aluno da professora Milena, e estar aqui hoje compartilhando dessa mesa ao lado deles como igual é, assim, uma honra indescritível. Você está falando igual, você sabe que você não é, né? A gente está junto. Ele está querendo mostrar a nossa idade. Você está querendo, na verdade, já me aloprar, mostrando a minha idade e mostrando a idade da professora Milena, no qual eu conheço há pelo menos 20 anos. Só. Né? Gente do céu, olha só. É muito bom estar aqui no podcast. Assim, a ideia desse podcast é ter um bate-papo, principalmente com você que está nos assistindo, ouvindo, sobre impressões que nós, enquanto docentes, principalmente da segunda fase aqui de Direito Tributário, que é a nossa disciplina, passar informações importantes acerca da própria prova, das dificuldades, do que a gente vivencia hoje pela banca examinadora, né? Então, tem várias coisas aí para a gente tratar ao longo desse podcast. E se, eventualmente, você depois tiver dúvida, quiser ter a honra de passar alguma informação, você pode estar anotando aí o meu Instagram, depois eu vou passar a Milena, vou passar o Yuri, que vai passar para você. O meu Instagram é @prof.caiobartine, tá? Caio Bartine, tá? Tudo junto? Então, coloca lá, se eventualmente tem alguma dúvida aqui que ficou no podcast, daquilo que a gente for conversar. Milena, qual que é o teu Instagram, amiga? @Milena Selman. Selman, o meu sobrenome, é CLLMANN. Se pode complicar para que facilitar, não é verdade? Olha que belezinha, né? Milena Selman. Milena Selman. E você, professor Yuri? O meu é @prof. Yuri Nascimento, sem S, tudo junto. Até engraçado, alguns alunos já perguntaram para mim, professor, você errou no seu próprio nome? Eu falei, não, por incrível que pareça, não tinha Nascimento com S. Você sabe que eu tenho um sobrenome Nascimento, né? Mas o meu Nascimento é com SC. Não, o meu Nascimento é com SC. É que no Instagram, na época, não tinha a possibilidade de colocar Yuri Nascimento com S. Aí eu tirei o S, funcionou. Entendi. Mas o meu é com SC. Entendi. Então, você, na verdade, fez um erro de ortografia para poder colocar e indicar para os alunos o que não deve ser feito. Né? Errar o português. Né? Claro. Muito bom. Prezado, seguinte, eu já atuo e coordeno a parte tributária, pelo menos aqui no Damásio, vou ter que citar essa informação, por mais que seja dolorosa para mim, mas pelo menos 2 décadas. Né? Eu tive aí o prazer de ter a Milena como amiga docente, fora aqui do Damásio, primeiramente. Nós a professora Milena ainda mas eu fui docente da graduação da Faculdade de Direito da Universidade Salesiana de Lorena, né, o curso da Unisal. Né, a professora Milena continua lá ainda, né, e espero que perdure durante muito tempo, amiga, né, precisamos formar bem os nossos amigos. E o Yuri, eu tive o prazer aí depois de integrar. Yuri, você entrou na equipe tributária, foi em que ano, irmão? Primeiro você entrou como monitor, né? Entrei como monitor, em 2015 mesmo. 2015. Aí, ao longo do tempo... Cara, você já está velhinho aqui também, hein? Já estou velho, pô. Cara, você já está 9 anos aqui com a gente? Já 3 décadas, pô. Meu irmão, 9 anos já, hein? 9 anos. Gente, é o seguinte, eu sempre falo, a gente conversa muito, e eu tenho passado por isso ao longo desse tempo, as modificações que a gente teve ao longo dos anos em relação à própria prova da OAB. Né? E eu estou aqui direcionado, primeiramente, na questão da segunda fase apenas, eu não vou entrar no mérito das mudanças que nós tivemos na primeira fase, mas entrando aqui no mérito da segunda fase. Eu não sei qual foi a impressão de vocês, né? Mas quando a prova da OAB ela tinha
organização com outras bancas, que não necessariamente a banca unificada da FGV, a gente acabava tendo muito mais problema em relação à parte tributária. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão. Eu também penso assim, e vejo, e isso, né, chamando a questão para o nosso lado, que atualmente, a segunda fase da OAB, os assuntos eles se repetem, Sim. né? Na verdade, o assunto se repete, mas o problema é apresentado de outra forma. Então, o que a gente percebe é que a banca examinadora ela tem uma predileção por determinados assuntos, e esses assuntos aparecem numa prova e depois não, na próxima não, e aí reaparece, e daí advém a importância aqui do que o professor Caio nos fala, da nossa experiência, né? Em relação ao conhecimento da prova em si. Por quê? Porque o nosso curso é montado exatamente com base naquilo que cai, né? Sim. Então, às vezes, um determinado assunto não foi aprofundado, ou um outro foi muito aprofundado. Por quê? Porque nós temos a experiência, né? A minha experiência não é de 20 e poucos anos, né? Mas a gente está quase chegando lá. Eu me denuncio. Então, a gente conhece a prova, né? A gente Sim. sabe o que aparece, tanto na questão de direito processual, quanto de direito material. É bem verdade que, às vezes, a gente tem uma surpresinha, né? O professor Yuri, que trabalha com a parte de recursos, né? Mas, de um modo geral... Então, Yuri, na época que você... Porque, assim, a gente teve o prazer de ter sido professor seu, né? Eu e a Milena, fomos professores, tanto na tua preparação de primeira quanto de segunda fase. Você, enquanto aluno, coloca primeiro a tua experiência, né? Enquanto aluno, que eu acho que para aquele que nos ouve é muito legal, porque, assim, indica que, primeiro, a partir do momento que você estudou com a gente, não só foi aprovado, mas acabou também por integrar hoje, né, já faz um bom tempo, a equipe de tributário. Eu acho que não existe uma informação talvez mais aprofundada e mais segura do que essa que você vai falar para a galera. Então, assim, como que você enxergou a prova na tua época e como que você vem e você vê a prova da OAB hoje na segunda fase em tributário? É assim, né, Caio? É até engraçado. Toda vez que eu vou entrar em sala de aula com os alunos, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, falo, gente, eu fui aluno como vocês. Eu não faz tanto tempo assim, isso tem 9 anos que eu fui aluno da OAB. Né? E eu costumo dizer para eles o seguinte, primeiro que estratégia de estudo depende muito de cada um, depende muito da sua personalidade. Então eu nem entro isso no mérito com eles, da forma de estudo. E eu falo para eles o seguinte, na minha época, a prova não cobrava tanto recurso. Se eu pegar da minha prova para as provas anteriores, caíram 3, 4 recursos, de 2010 até 2015. E dali em diante, a prova mudou esse panorama dela e essa predileção por recurso ficou muito evidente. Tanto que, na minha época, caiu um recurso para mim, na prova seguinte um recurso, e na outra prova um recurso. Vieram 3 recursos seguidos, depois 2 provas sem recurso, depois recurso de novo. E assim vem sendo desde então. Então, a impressão que eu falo para eles sempre é o seguinte... Primeiro que em direito tributário a gente vê que a prova ela sempre vem muito bem redondinha. Às vezes uma surpresa ou outra, mas dentro daquilo que a gente passa em sala de aula, é exatamente aquilo que a prova cobra deles, seja no parte processual quanto direito material. Então o que eu digo para eles é assim, primeiro que não tenha medo da prova. É o primeiro ponto, não ter medo da prova. Mas eu não vou passar. Entenda que a prova faz parte de um obstáculo natural da vida, que você vai ter que transpor esse obstáculo e está aqui com a gente como colega de profissão. E segundo, você ter atenção às aulas e aos temas e praticar em casa, você consegue resolver a prova. Porque as nossas atividades elas são baseadas todas na própria prova, nos mesmos ditames da prova. Então, aquilo que que o aluno está lá em casa e ele faz na hora da atividade, ele vai conseguir fazer na hora da prova. A prova, eu não tive experiência com a prova na época que ela era regional. Regionalizada. Então, eu não sei dizer exatamente como que eram as diferenças entre as regiões. Mas hoje, você vê um bom delineamento da prova sem querer trazer complicações. Isso de segunda fase. Primeira fase a gente sabe que diversas vezes tem lá questões passíveis de recurso, mas a segunda fase ela vem muito bem precisa.
Então, eu, como aluno recente, eu posso dizer para você o seguinte, a prova, ela tem o conteúdo que está tudo para você ali na mão, no seu Vademecum. Né? Eu vejo alguns alunos, às vezes, mandam dúvidas, perguntando, professor, como é que eu vou achar? Gente, abre o Vademecum, você tem que aprender a folhear o Vademecum. Tem gente que compra o Vademecum no dia da prova. Sim. Vai com o Vademecum novinho, branquinho, né? sem marca de dedo. Fala, gente, desse jeito vai ser complicado, porque se você não tiver essa prática de manejar, você está lascado na hora da prova. Mas, assim, a prova ela vem, sabe, poxa, bem redonda ao longo desses anos. E da minha prova até hoje, eu tenho a impressão de que ela ficou ligeiramente mais tranquila do que a minha época. Primeiro também que na minha época eu era CPC 73, né? Quando eu fiz a prova. Sim. Ainda teve essa alteração ao longo desse tempo. Mas, de modo geral, a prova da OAB em Direito Tributário, a gente pode falar para vocês que ela, como a professora Milena falou, tem uma predileção para determinados assuntos, que eles costumeiramente vêm repetidas vezes na hora da prova, e, certamente, o nosso curso todo é baseado em estatística. Né? Uma coisa que eu consigo atestar, que eu vivenciei isso, com essa banca que a gente teve, né, com a FGV cuidando da prova unificada, nós tivemos um problema em tributário no 9º exame. O 9º exame unificado foi um exame totalmente atípico. Eles conferiram um enunciado que cabia absolutamente, por interpretação, tudo. Tanto é que nessa prova, acho que só não coube habeas corpus e habeas dado. O resto, eles acabam, até recurso inominado da Lei 9.099 de 95 coube. Então, assim, eu vejo que nesse sentido, primeiro, né, o que eu levo em consideração, diferentemente do que acontece com outras áreas, eu vejo que o direito tributário ele tem um raciocínio, principalmente na segunda fase, muito lógico. Né? A gente não tem aquela coisa que eu costumo brincar com a galera de direito civil, né, que eu falo que a pessoa fala assim, aqui é reintegração de posse, emissão na posse e interdito proibitório. Na nossa segunda fase tributária é aquela situação do seguinte, filho, veja se teu cliente recebeu alguma notificação. Se ele recebeu a notificação, veja se ele pagou. Se ele não pagou, veja se foi executado. Assim, a famosa linha do tempo. A famosa linha do tempo. A gente não tem muito segredo em relação a isso. O critério é meio objetivo, né? Você aprende a desenhar a linha do tempo e, diante do problema apresentado, você vai olhar a linha do tempo, você vai falar, cabe essa ação ou aquela, quer dizer, em regra, no máximo nós temos duas opções aí, né, quando falamos do mandado de segurança. Isso. E ação anulatória, ação declaratória. E no mais, o objetivo. E isso porque ainda o examinador tem feito, a banca tem feito o negócio, não sei se já chegaram, logicamente, a prestar atenção, para que vocês que nos ouvem, né, e nos assistem aí no YouTube, a segunda fase de tributário, em termos de peças, tirando a parte recursal, porque recurso é a revisão da matéria em segundo grau ou grau superior, isso a depender de várias orientações que seguem a formalidade prevista no Código de Processo Civil a partir do artigo 994 e seguintes. Mas vamos pensar na questão das peças propriamente ditas do dia a dia do campo tributário. Nós temos 7 peças. Né? A gente tem a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, tem a ação anulatória de débito fiscal, tem a ação de repetição de indébito fiscal, tem a ação de consignação em pagamento, tem o mandado de segurança e as defesas do executado, que se dá por meio ou de embargos ou de exceção de pré-executividade. Quer dizer, então, se você for observar de maneira muito, muito tranquila, é lógico, a gente tem que levar em consideração que o examinando, quando ele está na prova, não é só o fator conhecimento. Não. Né? Eu conheço gente, acho que vocês também, que tem um conhecimento extremamente bem sedimentado, mas tem um problema psicológico sério. Tem gente que tem problemas em fazer prova. Sim. Eu tenho, por exemplo, um problema desse, né, dentro da minha própria família. O meu filho mais velho, ele faz medicina e ele sempre teve, desde criança, problemas na hora de realizar a prova, de ficar suando demais, daquela crise de ansiedade.
Então, eu sei que isso também acontece com o próprio examinando na segunda fase. Então, a pessoa, muitas vezes, está extremamente preparada, fez o que tinha que fazer, mas tão somente ela pega aí, acaba, por uma questão também de cunho psicológico, tendo esse bloqueio e acaba não indo tão bem na prova. Veja, o que a gente pode dizer, né, conversar aqui a respeito hoje das características da própria banca examinadora? Eu tenho uma dúvida, e essa dúvida realmente é real. Na opinião de vocês, as pessoas que realizam efetivamente a prova da segunda fase, tenho para mim, lógico, que elas são da área tributária, né? Até mesmo pelo teor da forma que é feito. Mas eu pergunto, e a parte de correção? Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que você já viu isso muito, a Milena, talvez nem tanto quanto a gente, porque a Milena fica focada eminentemente, e é o mais importante nesse sentido, na parte de direito material, mas essa parte processual, tem situações que eu observo na prova, que, assim, independentemente da questão de estilo, porque uma coisa é o examinando, ele tem um estilo próprio para escrever. Cada um de nós aqui tem o seu próprio estilo, tem a sua própria forma de delinear as informações por escrito. Não existe uma fórmula correta, existe sim argumentos corretos e que podem ser manejados de uma ou de outra forma. Eu pergunto a vocês, na parte da banca, eu acho que eu não tenho dúvida que em relação à realização, quem faz a prova, realmente, é alguém colocado pela FGV, que é responsável, lógico, que é tributarista, ou pelo menos é o que a gente espera, pela prova se percebe isso. Agora, a correção. Você sabe, Caio, que isso é uma coisa que eu também abordo em sala de aula. Quando eu estou lá explicando para eles a formatação de uma peça, a formatação de um recurso, eu comento com eles, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Primeiro que o cara lá que vai examinar a tua prova, ele não é necessariamente do direito tributário. Eu imagino que a banca traga lá uma série de pessoas para corrigir aqueles milhares de provas. Até porque são muitas provas. Exatamente. Né? Então, não é necessariamente um conhecedor do direito tributário. Então, se o aluno não fizer uma argumentação clara e objetiva, sem ficar também ali floreando, isso facilita a percepção do examinador e o ganho da pontuação. E outra coisa que eu falo para eles é o seguinte, imagina o cara que está lá corrigindo a tua prova, se a sua prova é a primeira dele corrigir, ele está fresco, ele está com o olho descansado, com a mente descansada. Imagina se é a 100ª prova, se é a 1000ª prova que ele está corrigindo naquele dia. Claro. E aí, associado ao fato de que a pessoa que está corrigindo não é necessariamente um tributarista, isso tudo te desagrega pontos eventualmente. Aí você tem que se valer de recurso, apontar lá, ó, coloquei isso aqui na hora da prova, não foi pontuado. Então, é tudo uma questão do aluno também ter essa sensibilidade e saber que ele precisa fazer o suficiente, porque tem gente que quer ser ponto de Miranda na hora da prova também, né? Não, você tem de tudo, né? Você tem desde do aluno pontiano, né, do examinando pontiano, até aquele que é... Que quer usar latim, o cara quer... Não, eu acho mal barato isso, né? Aí você pega, por exemplo, o presidente do STF, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, falando sobre a facilidade da linguagem, né? E o aluno começa a utilizar pimentabilizando os outros em refrescorum est. E aí vai, né? Ele coloca... Assim, então, assim, gente, nesse ponto que a gente está falando, da característica da própria banca em si, eu entendo, e penso que vocês já colocaram da mesma forma, eu entendo assim, atualmente, pelo menos de maneira atual que a gente tem percebido, a prova, ela tem sido realizada de maneira tal que não gera dúvida de maior tamanho para o examinando que pelo menos estudou e tem noção daquilo que está fazendo. Porque tem uns também, né, que a gente sabe que o cara chega na hora lá e pede para Jesus, né, Senhor, ilumina, né, Mãe de Santo, aí vai. E acha que, não, Jesus vai fazer milagre. Não, Jesus faz milagre, realmente, concordo, desde que você faça a sua parte, né? Então, o que eu vejo a banca, no sentido da realização da prova, ela é muito redonda. Sem dúvida. Na correção, para evitar justamente isso que você falou, Yuri, o que eu costumo dizer, inclusive, para os nossos alunos e aqueles que nos ouvem e nos assistem. Faça a própria, principalmente a peça, topificada. Não fica criando parágrafo longo, claro, cansativo. Escrever bem não é escrever muito.
Escrever bem é escrever o suficiente para demonstrar que você conhece aquilo que você necessariamente está dissertando e, consequentemente, você abrangeu tudo aquilo que merece ser abrangido. Então, isso não significa escrever demais. Tanto é que hoje, vamos levar isso também para o campo prático, porque a ideia da OAB é cada vez levar mais, isso a gente vê a cada dia, levar mais a situação para o dia a dia do exercício da advocacia privada. E sim, querido, quando você faz a prova da OAB, você está fazendo para a advocacia privada, não é para a advocacia pública. Você não está fazendo prova para a procuradoria. Claro, tem gente que isso é uma questão acha, importante, por ela, nossa, eu vou defender os interesses da administração pública. Isso. Não é o objetivo. Você está defendendo os interesses do particular, do contribuinte, não importa se pessoa física ou jurídica, isso na peça prática profissional. A gente não pode esquecer das questões discursivas. E aí, uma coisa importante, por mais que a gente fale da questão das questões discursivas, são 4 questões, na verdade são 8. Porque dividido em 2 partes, A e B sempre. São 8. E uma coisa que a gente sempre procura falar, e acho que todos nós aqui falamos, é o seguinte: geralmente, quando eles colocam a questão, a resposta inicial é um sim ou não. Sim. Então, o que a gente costuma falar é, responda sim e depois fundamente, responda não. Porque aquele que está corrigindo, aí eu volto de novo à banca, se ele não é da área tributária, ele vai pegar o gabarito e vai tentar verificar a maior proximidade com aquilo que está no gabarito. Vai fazer o cara não crachar. Exatamente. Não é a mesma, se pode utilizar, inclusive, outras palavras. Mas o que ele vai analisar de forma objetiva é aquilo que está em base, no gabarito preliminar, é o que basicamente ele conseguiu colocar? E beleza. Então, eu concordo com vocês nesse sentido. Eu acho que a banca, principalmente na parte tributária, e se você tem dúvida do que fazer na segunda fase, já te convido. Antes de você reclamar, falar, eu não gosto de... Cala a boca. Tenta primeiro analisar as tuas possibilidades. Achar, olha, realmente, aqui eu tenho dificuldade, porque geralmente, a galera que fala que não gosta de tributário, vamos ser sinceros, porque não entende. Claro. Você não gosta daquilo que você não entende. E vamos ser muito categóricos, nós somos professores de graduação, eu já saí há algum tempo, mas você continua, Milena. Como é difícil você arrumar professor didático De tributário. em tributário na graduação? Sem dúvida. Eu não sei qual que é o fetiche que o professor de tributário tem de querer falar difícil. Pois, eu penso assim, vocês tocaram em 2 questões assim relevantíssimas, no meu ponto de vista, para a segunda fase. A primeira diz respeito à normatização, ao direito posto. A resposta à prova está nas mãos do aluno. Tudo está no código. Matéria simulada, a legislação especial, está no código. Então, a questão psicológica que o professor Caio falou é muito, muito, muito importante, porque, às vezes, o mais importante não é o conhecimento, mas é, na hora da prova, você conseguir encontrar o assunto relacionado à questão ou à peça prática. E aí, o que acontece? A pessoa está nervosa, ela não treinou com o material que ela está usando na prova e ela não consegue encontrar o material. A principal dificuldade dos alunos numa segunda fase, e isso para todas as matérias, é o manuseio do código. Por que o manuseio do código? Porque, vejam, o aluno passa pela graduação, ou até mesmo faz um cursinho. Ele pega o celular e ele consulta a legislação no celular. Ele está assistindo a aula, acompanhando a legislação matéria simulada no celular. E fica digitando peça e digitando questão. Exatamente. Aí chega na prova, desculpa te contar, mas chega na prova e escreve como se fosse escrever com o pé esquerdo. Exatamente. Não é uma letra, é um hieroglifo que ele faz. Aí o que acontece? Vem para a segunda fase. Chega na segunda fase, vai ter que consultar material impresso. Aí já vem a dificuldade do manuseio do material. Então, uma questão importantíssima é separar o material desde o início do estudo e utilizá-lo até o final e utilizá-lo no dia da prova. Porque a gente lembra até o lado da página em que a matéria, em que o assunto está. É mais fácil de você encontrar porque o material ele é de editora para editora, ele muda a configuração. Então, essa é uma questão muito importante. E a segunda, que aí é para o nosso lado,
né? Quem se propõe a estudar direito tributário, a gente sabe que na graduação, geralmente, direito tributário está no último ano, né? E a gente também sabe que, a partir do 9º período, os alunos já podem fazer o exame de ordem. E aí, às vezes, o aluno pensa assim, eu não tive muito contato com tributário, porque, enfim, estava me preparando para TCC, estava me preparando para a OAB e no último ano. Mas, gente, o professor Caio falou, o nosso conteúdo é um conteúdo enxuto. Professor Caio, diga para nós, na Constituição Federal, a matéria, o Sistema Tributário Nacional está disposto em quais dispositivos, para ser redundante? Entre os artigos 145 a 162, você tem a parte que envolve o Sistema Tributário Nacional, está lá. Só. Nós tivemos ainda agora com a reforma, e aí a gente estava conversando, inclusive, isso, porque eu e a Milena, nós ministramos também aula aqui para os concursos, carreiras públicas, concursos da carreira jurídica. Tá, nós tivemos a reforma tributária, né? A emenda constitucional 132, em 2023, que foi promulgada em dezembro de 2023, ela trouxe várias alterações no texto constitucional, notadamente na parte que envolve a questão de tentativa de simplificação da tributação que incide sobre consumo. Lógico, mas aí vem a questão, né? Caio, Milena, Yuri, reforma tributária para a gente. Cai o que está na Constituição. Exato. Então, assim, mas cai para a gente imposto seletivo, que é o imposto que recai sobre importação, exportação, extração e comercialização de bens ou serviços prejudiciais à saúde e meio ambiente, que eu tenho certeza que isso vai dar um problema sério, tá? Porque ainda vai você que faz medicina, você perguntou o que é prejudicial à saúde? Depende. Exato, O que é prejudicial ao meio ambiente? Glúten é prejudicial à saúde? Farinha é prejudicial à saúde? Açúcar é prejudicial à saúde? Tá, você vai o quê? Não, mas eu não quis dizer isso. Eu quis fazer... Então, assim, queridos, se você não tá pensando em ir para tributário, eu começaria a pensar bem, porque essa vai ser a década de ouro. Então, a Constituição do 145 a 162 e o Código Tributário Nacional... 218 artigos, de 2 livros. Aí, vamos lá, vai para o Código Civil, né? Código Civil, 2.046 artigos, e agora com a reforma do Código Civil que está vindo? Nada contra o direito civil, né, professor? Nada contra os civilistas, né? Nada contra. Mais. Mas o direito privado, por exemplo, Código Civil agora, né? Eu estou acompanhando a questão dos debates que está tendo também da reforma do Código Civil, né? O Código Civil é a Lei 10.406 de 2002, ele veio de uma unificação, pelo menos uma tentativa, em tese, de unificação do direito privado, como aconteceu, mais ou menos, com o direito italiano, a partir de 1942, e aí o anteprojeto desse código que está em vigor agora, que é o de Miguel Reale, foi para o Congresso Nacional em 73. E aí entrou em vigor em 2002. E agora, após 20 anos, está se fazendo uma nova reforma, né, e mudando absolutamente tudo. Então, querido, professor, eu adoro o direito civil, maravilhoso, eu acho lindo. 2.046 artigos. Né? Sendo que a reforma do Código Civil, lógico, que a ideia é a comissão colocar isso, talvez, pessoal que esteja nesse ano, talvez já pegue algumas alterações, tá? 2.046 dispositivos, e eu, analisando a reforma, por exemplo, que estão sendo debatidas no Congresso, a comissão de juristas do Senado, só para que vocês tenham uma noção, eu estava vendo lá o ministro Luiz Felipe Salomão, que é o presidente da comissão, quantos artigos vão mudar no Código Civil? Mais de 1.000. Acho que em torno de 1.200 artigos. Fica à vontade. Eu amo direito civil, amém. Deus abençoe. Eu falo o seguinte, gente, a gente tem que escolher uma prova de segunda fase para a gente passar. Mas eu não vou atuar com isso. Filho, tá bem. Caio, mas faça o suficiente, meu querido, para você passar. Claro. Diga. Se me permite dar uma experiência pessoal, redundante, né? Experiência já é pessoal. É assim, e eu já tinha conversado isso contigo lá na época que eu ainda era aluno. Tributário não era a minha primeira opção. Tributário ele era a terceira ou quarta opção. Só que, à época, eu comecei, o que eu fiz? Como um bom aluno, eu fui avaliar as provas anteriores das matérias, né?
E comecei a ver que dentro das três ou quatro opções que eu tinha escolhido, tributária era que estava assim, sem arestas. Estava ali dentro do quadrado, redondinha. E eu, como provavelmente a maioria dos alunos, tiveram um péssimo professor de tributário dentro da faculdade. Porque, realmente, aquilo que comentaram aqui, não sei qual que é a dificuldade de se ter um professor de graduação que seja didático, que queira, de fato, ensinar. O tributário, pelo menos o arroz com feijão ali. Só que eu vinha de 2 anos de estágio na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, eu tinha alguma familiaridade com o direito tributário, o que me fez, então, fechar e concluir que eu faria direito tributário. E, graças a Deus, eu fiz. Porque na hora que eu fiz a prova, passei de primeira, acabou, boa, e segue a vida. Porque eu tive colegas que queriam, não, porque eu sou civilista, não passava em civil. Não, eu gosto de empresarial, eu amo empresarial, eu vou fazer empresarial. Eu tenho um primo, fez 3 vezes o exame de empresarial e não passou. Falei, não, dane-se, agora eu vou fazer civil. Aí foi e passou. Mas é que, às vezes, a pessoa chegar assim, crua para nós, muito é melhor do que ela já chegar viciada. Sim. Né? E vamos ser sinceros, a chance de chegar crua para tributária é muito maior grande. que civil. Sim. Exatamente, é verdade. A pessoa no civil, ela fez estágio na área civil e aí está lá cheio de vício, sabe que na prática funciona de uma forma, e eu falo isso para eles, falo, gente, a prova, ela é uma coisa, na vida real, o direito tributário... É receita de bolo, né? Esqueminha. Você vai Sim. aprender o esquema e vai preencher aquele esquema. Vai preencher as lacunas. Com a limitação de espaço que você tem, Exatamente. né? Gente, e por isso treinar é importante. Porque... Existe o ser e o dever ser. O que a banca quer, o dever ser, tem que ser assim, para a banca. Mas na prática não funciona. Muita coisa na prática realmente não funciona. Não mesmo. Eu acho, por exemplo, ridículo eu ter que colocar dispensa de audiência de conciliação e mediação nas peças em matéria tributária. Explico por quê. Porque se o crédito tributário é um bem público e, portanto, um patrimônio indisponível, ele só pode vir a ser eventualmente disponibilizado se houver uma autorização expressa legislativa. Caso contrário, eu não posso chegar para o procurador e falar, olha, eu quero conciliar com você. Ele fala, tá, com base no quê? Nos seus belos olhos. Tanto falando em conciliação, cara, foi até engraçado. Eu participei de um caso tributário e o procurador procurou a gente para conciliar. Aí ele trouxe a proposta de conciliação. Eu falei, mas doutor, isso aí é o que o juiz vai dar na sentença. Que conciliação é essa que você não está abrindo mão de nada, eu não estou abrindo mão de nada? Não, é só para a gente encerrar o processo. É o que vai acontecer porque a gente já confessou uma parte. Ou seja, a conciliação ali não foi em relação ao crédito, foi em relação a encerrar o processo. Então, é o que eu estou dizendo. E por que isso acontece? Fato, o crédito tributário é um bem público. Claro. Ele é utilizado, a receita que advém do crédito, ela obrigatoriamente tem que ser utilizada para atendimento do interesse da coletividade. Sim. Então, eu não posso simplesmente chegar e abrir mão do crédito tributário, nem porque eu quero, nem porque a Fazenda quer, até mesmo porque a própria Fazenda ela advém de um poder hierárquico. Ela tem uma responsabilidade hierárquica que é top-down, eu tenho que cumprir aquilo que está na norma. Tanto que quando a gente fala, por exemplo, hoje, olha, vamos tentar fazer uma transação dentro do Estado. Primeira coisa que eles perguntam tem lei prevendo a questão da transação no Estado? Mas a gente pode utilizar subsidiariamente a lei federal, a 13988 de 2020? O cara fala, não. Por quê? Porque leva-se em consideração que eu estou dispondo de um bem público. E aí leva por um caso importante, que eu sempre tento trazer, queridos, como dica, e eu acho que vocês pensam da mesma forma, e eu quero deixar isso muito claro para quem está prestando o exame de OAB. Exame de OAB é como tirar a carteira de motorista. Você só vai dirigir daquele jeito, meu filho, no dia da prova. Exatamente. Você não saiu lá, Milena, de cruzeiro, você e o surreal, chega, entra na tua garagem, você ajusta o banco, ajusta retrovisores, põe o cinto, verifica se está em ponto morto, até mesmo porque o carro dela é um carro automático, então não tem ponto morto, tem que ver se está no P. E a partir daí, então, você fala, vou ligar o carro. Não, você sai sonada, copo de café em cima do carro, já dá ré, já cai aquela porcaria, já zoa todo o barraco do para-brisa. Ou seja, uma coisa é o dever ser, outra coisa é o ser. Então, o que a gente costuma colocar
para os nossos alunos aqui, e, consequentemente, aqueles que têm vontade, porque a gente já teve, inclusive, gente, aluno que não estava estudando com a gente fazer a prova da OAB. Olha que legal. Ele estava fazendo para pegar a prática. Porque ele falava assim, não, professor, eu gosto da questão da didática de vocês, e eu estou pegando para a prática, porque eu acho que isso é bem bacana. Então, gente, é o seguinte, eu penso que, por que é legal, em suma, hoje, o tributário para a segunda fase? Primeiro, o que estava acontecendo no passado com as bancas que não eram da Banca Unificada, se vocês percebiam, vocês verificaram o seguinte, teve prova da OAB que os caras pediram norma da não cumulatividade da COFINS. O cara ia ter que buscar informação na Lei 10.833 de 2003. O cara não faz nem ideia do que você está falando. Hoje, a prova da OAB ela se restringe em Constituição, CTN, e existem 2 leis complementares em âmbito nacional que, eventualmente, se pergunta, que é a lei que regulamenta o ISS, a lei complementar 116, e a lei complementar 87 de 96, que regulamenta o ISS. O resto, querido, sabe o que acontece? É Constituição, CTN e súmula. Não sai disso. Até porque, né, Caio, quando a prova exige alguma lei esparsa que não seja uma dessas, ela traz no próprio enunciado. Traz o enunciado. Aliás, eu quero morrer, hein? Eu vou falar aqui. Eu quero morrer com o aluno, principalmente que estuda com a gente, que o cara... Gente, dica que eu dou... Agora eu vou entrar na parte de dica para falar das peças. Caio, que peça que cai em segunda fase? Já falei. Né? Nós temos aí 7 peças, em regra, além dos recursos. Gente, o Yuri geralmente fica com a parte que envolve os recursos processuais. Gente, quando a OAB pede recurso, o último parágrafo... presta atenção no que eu estou dizendo, ser humano. O último parágrafo fala assim, ó, como advogado da empresa X, ingresse ou interponha o recurso cabível. Professor, eu fiz mandado de segurança, o que você merece? Morrer. Não é possível. Aí ele fala assim, então, professor, não dá para fazer uma forma de o princípio da fungibilidade. Para o inferno você com a fungibilidade. Sabe que vai ter fungibilidade? O recurso. Você quer ver uma outra coisa? Até a Milena falou que na prática a gente vivencia isso. Mandado de segurança ou declaratório anulatório. Gente, a prova da OAB, quando ela quer mandado de segurança, ela faz o seguinte. Presta atenção, no último parágrafo, filho. Como advogado X, ingresse com a medida competente que não demande dilação probatória, cuja prova já se encontra pré-constituída, que não tem ultrapassado X prazo e a autoridade coatora... Só falta ele falar assim, ó, infeliz, impetrium MS. Aí o cara fala assim, pessoal, eu fiz um agravo de instrumento. A minha vontade é de amaldiçoar até a 5ª geração. Mas aí o meu espírito cristão fala assim, não. Ore pela vida dele, reze por ele, para que ele não passe por isso. Porque assim, gente, muitas vezes o que acontece é muita desatenção. E outra coisa que eu sempre falo isso para a galera, a gente conversa de banheiro. Eu quero morrer com isso. O aluno, ele fez com a gente, estudou, tá bacana. Aí ele vai para o banheiro. Nossa, eu fiz aqui um mandado de segurança. Aí o cara lá, fazendo um xixizinho, chega para ele e fala, a apelação está difícil, hein? Aí ele faz assim, por que apelação? E agora, José? Onde tinha sentença? Onde tinha processo? Aí ele começa a olhar e fala assim, aí ele começa a demonizar a questão. Fala, não, mas aqui tem uma pegadinha. Vai por mim, filho. Hoje, notadamente na nossa disciplina, não tem pegadinha. Não tem. Cara, é muito na cara, assim. Você fala assim, ó, só falta falar, pelo amor de Jesus, usa essa medida, usa esse recurso, ó, da sentença que denega o mandado de segurança. Cabe o quê? Isso aqui é agravo interno. Não dá vontade de matar? Dá. É que a gente fica pensando assim, fala, não, deve estar num dia ruim. Só que tem gente que está num dia ruim muito tempo, né? Não, você fala para o filho? Não, né? Engraçado, Caio, falando especificamente de recurso de apelação, por exemplo.
Se você pegar as últimas 3 provas que exigiu recurso de apelação, a palavra sentença apareceu, né? por 3 vezes no enunciado. Tem lá todo o discurso do enunciado, aí fala assim, o juiz por sentença julgou improcedente. A sentença foi publicada há 10 dias. Aí está lá, como advogado, apresente o recurso contra a sentença. E ainda diz o seguinte, para justamente afastar os embargos de declaração, não há qualquer obscuridade. Aí coloca ainda no final assim, não há qualquer forma de omissão, obscuridade ou dúvida que possa acarretar. Aí a pessoa fala, nossa, eu resolvi fazer uma reclamação constitucional. Você fala, tá, de onde você tirou essa brilhante ideia? Então, gente, é o seguinte, vamos ser sinceros, tem gente que, assim, acaba demonizando a prova. Né? Então, toma muito cuidado com a questão que envolve essa questão, porque tem gente, por exemplo, e isso que eu peço, inclusive, para os alunos tomarem cuidado. Geralmente, a nossa segunda fase, a gente coloca mais conteúdo, por óbvio, com muito mais densidade, do que a prova pede. Sim. Então, quando o aluno pega e vê uma questão tipo assim, estão criando uma taxa de segurança pública, ele olha e fala, não, tem alguma coisa errada aqui. Não é essa aqui, velho. O cara não está dizendo que é um serviço público geral indivisível que não cabe taxa. Então, ele começa a querer demonizar a prova. Então, é uma cautela que também a galera tem que ter. Gente, é aquilo lá mesmo e acabou. Se você estudou, fez o curso, está se preparando, seguiu a risca, realmente não tem muito o que fugir. Até mesmo porque o que a gente bateu aqui, o direito tributário ele é extremamente lógico. Lei, fato, obrigação, crédito. Cara, tudo está aqui. Lei, fato, obrigação, crédito. Lógico, embaixo da lei a gente vai ter os estudos, embaixo do fato vai ter os estudos, embaixo da obrigação os estudos, embaixo do crédito também. Mas é a que a gente falou, da linha do tempo, não vai mudar isso. Agora, é o seguinte... Sabe que uma coisa que eu sinto nos alunos da segunda fase, eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, é natural com o estudo, né, com o aprofundamento do estudo, a gente passa a ter noção do universo da matéria. E a sensação que o aluno tem é que ele não sabe. Mas a gente tem isso até hoje, Milena. Exatamente. E isso que eu falo para os alunos. Quanto mais você estuda, mais você vai ter a sensação que menos você sabe. Exato. Mas é a sensação. E outra, aquilo que está sendo dito, que está sendo falado, é o que cai. Então, na verdade, você vai ter medo? Você vai ter medo. Ninguém passa por qualquer... Você está sendo testado, você está sendo avaliado. O medo é natural, não é? Milena, o que você não pode deixar é o medo te dominar. Quantas vezes, Milena, de um tema, isso porque você é doutora em direito tributário, quantas vezes num tema de direito tributário você já mudou de opinião? Claro, claro. Né? Veja, é muito dinâmico. Por isso que a prova da OAB não vai chegar nesse ponto. Ela não vai colocar questões que sejam de extrema polêmica. Ah, não, aqui é um recurso repetitivo que está em dúvida se vai modular efeito. Não é isso que ela vai questionar. Porque quanto maior a dúvida, ou na verdade, interpretações acerca da matéria, abre-se o leque para recurso. Maior amplitude Claro, que a prova da OAB tem para ter que aceitar absolutamente tudo. Tudo, Porque se você argumentar, você fala, não, aqui cabe. É o que, aí, levando em consideração, né, para os alunos, né, para os queridos que estão nos ouvindo, não só os alunos, vocês se recordam, por exemplo, daquela chamada tese do século, 2018, exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Isso foi julgado em repercussão geral no Supremo, e aí chegaram na brilhante decisão, né, de que o ICMS não pode figurar como base. Só que eles não decidiram dessa forma. O que, na verdade, o Supremo acabou por decidir foi, COFINS e PIS são contribuições sociais que incidem sobre receita ou faturamento. O ICMS compõe a receita ou faturamento da empresa? Não. É um valor do tributo que você tem que devolver para o Estado. Ou seja, o que o Supremo acabou indiretamente criando foi tudo que não compuser receita ou faturamento tem que estar fora da base. E aí começou o quê? As teses serem levantadas. Então, exclui o ISS da base de cálculo do PIS e COFINS também. Exclui o próprio PIS e COFINS da própria base de cálculo do PIS e COFINS.
E aí o Supremo se deu conta da shit que aconteceu, porque ele falou, cara, isso vai dar uma diminuição de receita absurda. Então eu pergunto para você o seguinte, levando em consideração, por que isso não cairia para você? Qual que seria o argumento lógico, jurídico, para você dizer que o ISS compõe a base de cálculo do PIS e COFINS e o ICMS não? Porque foi o que o Supremo fez. O Supremo chegou e falou, não, olha, o ISS se compõe, hein? Por quê? Ah, porque, na verdade, o esquema é outro. Não teve argumento. O argumento foi o quê? Utilitarista. Foi consequencialista. Consequencialista, e tanto foi consequencialista, vejam só, queridos, que nós tivemos uma alteração na lei de introdução às normas de direito brasileiro. A Lei 13.655, ela altera, em 2018, a LINDB, inserindo o artigo 20 e o artigo 21 na lei de introdução, dizendo o seguinte, nas decisões administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores abstratos, sem se ater às consequências práticas da decisão. É dizer o seguinte, filho, matéria tributária, se você começar a abrir demais e dizer que o contribuinte tem razão em absolutamente tudo, você vai diminuir eminentemente a receita. A gente precisa de receita para cumprir as despesas. Então, vamos entrar num acordo? Então, assim, gente... É matemático o negócio. Né? Assim, sejamos categóricos. O que vai cair para você é o que definitivamente é simples de ser resolvido. É, claro. Não vai ficar pensando, nossa, será que o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante, prevista na Lei 10.893 de 2004, será que em situação de frete fluvial na região amazônica pode ser tomado crédito ou não? Por que eu estou dizendo isso? Porque no passado, quando a prova não era unificada, ela era regionalizada, chegava um absurdo de pegar legislações e meandres. É aquilo que a gente falava em prova, por exemplo, que o professor dá em faculdade, pegar nota de rodapé de livro. O cara pegava lá uma decisão de um recurso extraordinário e falava, eu vou fazer a peça com base nesse recurso. Em São Paulo fazia muito disso. Hoje, querido, então você não tem esse tipo de coisa. Né? Então é muito simples. Agora a questão é... O Caio, sabe outra coisa que eu acho importante a gente tocar na reforma tributária? Para o aluno que eventualmente está com medo da reforma tributária, né? Um ponto você já tocou. Está tudo na Constituição. Tudo. Né? E a segunda questão importante é que a maioria, né, muitos dos dispositivos não entraram em vigor. Então, a gente está falando do IBS, CBS. Gente, isso é para pensar a partir de 2026 para frente. E outra, a Constituição ela só coloca características. Exatamente. Então, ela fala assim, o imposto seletivo, né? Lá no artigo 153, inciso 8º, depois entra o parágrafo 6º. Você vai ter lá uma série de dispositivos, vai falar, ele vai ter incidência uma única vez, incidência monofásica. Ele não vai integrar a base de cálculo... Está tudo lá. Está tudo escrito que vai ter. Lógico, só que isso, aí vem a situação, vai depender o quê? De leis complementares. Que ainda não existem. Essas leis não forem... Eu acho um barato, não sei se vocês estão acompanhando isso, eu acho muito legal agora os cursos que eles estão criando de reforma tributária. Curso de reforma tributária. Aprenda a reforma tributária na prática. Mas ainda, né? Você fala assim, tá, como é que você... o cara pálida, vamos lá, como é que você... Como é que você dá um curso de uma coisa que você está que não fazendo existe? um curso de reforma... O que você vai fazer, na verdade, é o quê? Pegar a Constituição e falar para o cara, olha, imposto seletivo, viu? Isso aqui vai ser mudança aí do IPI. A IBS, a unificação com o tempo aí progressivo do ICMS e do ISS. Olha, tem aí a CBS, a contribuição de bens e serviços. Na verdade, é um bis in idem para juntar PIS e COFINS. Quer dizer, eu fico vendo, curso de reforma tributária, me causa até uma gastura quando eu leio isso. Porque eu falo, gente, o cara está pegando a Constituição. É bem capaz de nós termos ainda a reforma da reforma tributária. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. É lógico, porque na hora que o negócio for concretizar, aí os problemas vão aparecer. Né? Então, assim, gente... Isso aconteceu, lógico, guardar as devidas proporções lá com o CPC. Em 2015, quando entrou em vigor, no ano seguinte já teve uma reforma naquela questão da admissibilidade dos recursos especiais extraordinários. A reforma já foi reformada em menos de um ano. Certamente, antes de entrar em vigor, já vai ter outras reformas.
E é assim, queridos, eu não sei qual que é a impressão de vocês, né? E a gente está falando aqui com relação, inclusive, à prova, mas eu tenho para mim que essa reforma vai dar uma dor de cabeça tão grande em termos de aplicabilidade e eficácia. Porque assim, Caio, o que pode cair para mim? O que está na Constituição. Pode cair imposto de bens e serviços? O que está no artigo 156, letra A da Constituição. Mas e o comitê gestor do IBS? 156B da Constituição. Está lá. Você precisa inventar. Nossa, mas agora existe imunidade específica para o IPVA. Está lá no artigo 155, parágrafo 6º da Constituição. Agora o ITCMD é progressivo. O que já era, na verdade, algo já sedimentado do Supremo Tribunal Federal num recurso extraordinário de uma lei do Rio Grande do Sul. Então, gente, assim, vamos parar de demonizar tudo, tá? Principalmente na parte tributária, como se fosse uma coisa inatingível, inalcançável. Nossa, vocês são deuses exilados na terra por conhecerem tributário. Jura por Deus? Assim, e outra, toda vez que vem uma reforma, lembre-se do seguinte, nós, professores, temos que reestudar absolutamente tudo. Lógico, com as devidas proporções, a gente não vai começar do zero, porque as bases a gente tem, mas as mesmas dificuldades que muitas vezes você tem para aplicar, nós também vamos ter as mesmas dificuldades. Então, não existe fórmula mágica. Uma coisa que eu geralmente sempre falo para os alunos, no geral, os examinandos, é, o que você tem que fazer é uma coisa que talvez seja mais difícil para o aluno no geral, principalmente na plataforma online, qual seja disciplina. Cara, fazer aula online e estudar sem você estar num presencial é um baita de um desafio. É um desafio gigantesco. Mas assim, né, para qualquer sucesso, para você obter na vida, persistência, de disciplina, né? Vai ter dia que o aluno vai render muito, vai ter dia que não vai render nada. E você tem que ter a consciência que isso vai acontecer. Mas sem disciplina, sem estudo, sem dedicação, não tem jeito, né? Eu acho assim, gente, a gente tem uma oportunidade, né, de passar, para você que tem dúvida, tem alguns que estão nos ouvindo aí no podcast, fala, cara, eu ainda tenho meus receios com tributário, faz um teste. Eu geralmente faço o seguinte, Yuri, eu falo assim, pergunta quem fez o nosso curso, não para quem passou. Pergunta para, eventualmente, quem, por alguma razão, não passou. Se ele teve tudo que ele precisava no curso. Teve? Pô, tive, foi uma outra situação, eu acabei interpretando. Geralmente, quando acontece, é assim, professor, eu interpretei errado, mas assim, eu tive a informação. A gente costuma, aqui no curso, e nós somos bem criteriosos em relação a isso, a justamente aquilo que você falou logo no início. Primeiro, ministrar aquilo que cai. O primeiro ponto. Segundo, ter aulas que sejam sempre atuais. A gente não faz requintamento de aula, né? Pega a aula que foi gravada lá em 2014 e aplica agora. Não. Até mesmo porque nós tivemos uma variação muito grande, não só da mudança legislativa, mas mudança de interpretação de tribunal. Claro. Já chegou ao ponto, a gente já viu, do Supremo entender, por exemplo, de uma relativização de coisa julgada em matéria tributária para tributos de trato sucessivo. Então, é uma coisa, eu tenho que me preocupar com isso, meu filho. Você tem que se preocupar em colocar a região glútea na cadeira, pegar as informações, porque tem gente, aí vai dica, hein? Tem gente que confunde estudar com ler, tem gente que confunde assistir aula com estudar. Eu estou assistindo aula. Ótimo, você está estudando? Não, você está assistindo aula. Eu estou assistindo aula. Daí? E tem gente que faz o mais legal. Ele compra 5 cursos, segunda fase. Assiste todos. Isso. E não passa em porcaria nenhuma. Por quê? Porque não é que os cursos são ruins, não é isso. As metodologias são distintas. Tem um determinado professor que tem uma métrica de ensino, tem outro que adota outro, tem outro que fala de determinado assunto, outro não fala, aí fala, ai meu Deus, eu estou vendo muita coisa. Fato. O que você precisa é relação BH, relação bundas hora na cadeira. A quantidade de tempo que você vai ter de qualidade para a preparação. E quando a gente fala em estudo parte-se da premissa que você está
compreendendo e apreendendo a informação. Tem que ter memorização? Óbvio. Mas eu vou levar o código. Sim, filho. Mas se você deixar absolutamente falar assim, não, entender, eu vou levar, tudo está no código. Acha o conceito de obrigação tributária no código. Vai ter? Não. Acha o conceito de crédito tributário no código. Vai ter? Não, não vai. Então, assim, tem situações que você já tem que estar com o fundamento básico sedimentado, para você tão somente chegar e, a partir daí, ter o código como apoio. Apoio. Eventualmente, falar, eu não me recordo qual é o dispositivo, qual é o artigo, porque vocês sabem que eu sou meio retardado nesse ponto, né? Eu estava pensando nisso aqui agora. Né? Assim, porque assim, gente, como eu fiz uma faculdade de porcaria, contando agora aqui das questões pessoais, existem faculdades de primeira linha, né? Existem faculdades de segunda linha, existem faculdades que não têm linha nenhuma. É o meu caso. Né? Eu fiz uma faculdade que o MEC pediu extinção do curso de Direito. Conseguiu? Sim. Por quê? Porque parecia com Harvard? Não. Obviamente que não. Então, você pensa um cara que sai de uma faculdade que não tem nome de porcaria nenhuma, fala assim, eu quero ser professor. Filho. Na época que os cursos eram só presenciais, não tinha curso satelitário, não tinha curso streaming. Então, eu falei assim, cara, eu tenho que criar algum mecanismo, isso eu, tá? Estou falando da minha experiência enquanto professor, porque eu fiz direito, por incrível que pareça, para ser professor. Eu não fiz direito para ser advogado, não fiz direito para ser juiz, promotor, procurador, eu fiz direito para ser professor. E me realizei, né, e me realizo como docente. Não sei se eu sei dar aula, mas eu gosto. E aí vem a seguinte questão. Eu tinha que criar um mecanismo de tentar chamar a atenção dos cursos para que eu pudesse ser contratado. Então, qual foi a brilhante ideia do gênio aqui? Eu falei, cara, eu vou guardar absolutamente todos os temas que eu puder, loucamente, para que eu não precise de nenhum material de apoio. Ao ponto de eu chegar e começar a discutir, por exemplo, julgados, informando a data do julgado, e que era o ministro relator. Coisa absurda. A ação direta de inconstitucionalidade 429, em 4 de abril de 91, da relatoria do ministro Célio Borja, falando sobre sociedade cooperativa. Eu preciso saber disso? Não. Aí minha mulher chega para mim e fala assim, por que você não limpa um pouco o HD? Né? Mas não dá. Então, quer dizer, é uma metodologia que eu já adoto. Lógico, queridos, eu estou colocando minha experiência. Que fique bem claro, isso é só dele. Minha experiência. Não existe forma certa ou forma errada. Agora, uma coisa que a gente fala sempre aqui para a equipe, e a gente é uníssono nesse ponto. O bom professor é aquele que tem didática. Não importa você ter uma extensão enorme de conhecimento, se você não sabe passar esse conhecimento. Não sabe transmitir. Então, o que a gente coloca aqui como experiência prática, né, eu conheço vocês há muito tempo, todos aqui, dentro das suas respectivas balizas, dentro das suas respectivas competências, procuramos ao máximo nos utilizar de didática. Claro. Porque a excelência do ensino chama-se didática. Milena, faça suas considerações, amiga, sobre algumas ponderações da sua vida prática, o que você anda fazendo. Fala para o nosso ouvinte aí, para aquele que está nos assistindo, o que você está fazendo na vida, filha? Bom, pessoal, eu, assim como o professor Caio, o meu amor, a minha paixão é a docência. A gente, né, tenta se preparar ao máximo para exercer isso com a nossa atividade docente com excelência. A nossa vida sem alunos, né, é uma vida triste, vazia, né? Uma vida triste. Por isso, às vezes, vocês pensam assim, eu não vou mandar uma mensagem para o professor porque vou importunar, ou para nós é importante ter o feedback, é importante que vocês façam contato, falem conosco, né? Porque é isso que faz a vida da gente, né? A nossa relação, a relação aluno-professor e o conhecimento, né? E enfim, né? É o que eu mais gosto de fazer, sem sombra de dúvidas. E a experiência prática hoje, né? Eu sou tabeliã e oficiala, então também trabalho com direito tributário ali
no meu dia a dia, nas escrituras, né? É bem verdade que daí trabalho com impostos específicos, mas a gente está lá em cada escritura, revendo, olhando, enfim, a questão da tributação. Maravilha. E você, Yuri, que tem feito da vida, irmão? Fala pro povo aí. Bom, o professor Caio já me conhece há muito tempo, né? E eu já falei isso para ele, que... E nós três estamos aqui não é à toa. Ninguém está aqui porque quer ter status de professor. Não, o status é uma consequência do que você faz na sua vida. E aqui a gente está aqui porque ama ser professor e a docência, de fato, é um dom, né? E, assim, eu sempre quis ser professor. Estou realizando esse desejo, esse sonho de ser professor. Faço atualmente, né, faculdade de medicina. Provavelmente, em breve, eu deixarei de ser docente no direito, mas entrarei para a docência dentro do ramo da medicina, porque ser docente não é uma possibilidade de não existir mais na minha vida. Eu posso não ser médico atuante, posso não ser advogado atuante, mas professor eu vou ser. Seja no direito, seja na medicina, não sei ainda como a coisa vai se caminhar pela frente. Mas o ponto é que ser docente foi o principal objetivo. Mas, atualmente, eu faço faculdade de medicina, sou estudante de medicina, estou no 4º ano da faculdade e continuo, sim, com a minha advocacia, né? Sou advogado atuante na área. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, vocês vão ver muito aí fora, a pessoa falando da advocacia, né, que o direito está saturado, mas, sim, ele está saturado, né? Em São Paulo já passaram de 520 mil inscrições da OAB, mas entenda que, assim como o professor Caio falou da experiência dele sobre o diferencial, você vai se destacar se você tiver o seu diferencial. Então, faça por onde, plante hoje e colhe amanhã, que você vai se destacar na sua área, seja ela qual for. Exatamente. O importante, o que eu costumo falar, né? Eu que tenho muito filho, né? Vocês sabem disso. Eu tenho 6 rebentos, 6 filhos. E eu costumo falar o seguinte, né? Você tem que fazer aquilo que te deixa feliz. Claro. Exato. Mas eu tenho que pensar em pagar as contas. É óbvio que eu tenho que pensar em pagar a conta. E ainda mais você vai fazer isso para mim. Né? É óbvio que você tem que pagar a conta. A questão é a seguinte, eu conheço várias pessoas, né? Acho que vocês também, que estão em determinadas funções, mas completamente infelizes. Sem dúvida. Depressivas. A pessoa está naquilo porque ela fala assim, eu cheguei nesse ponto aqui, agora eu dependo disso aqui, eu não consigo largar, eu sou obrigado a fazer isso aqui porque eu não consigo, eu preciso do dinheiro que advém disso. Então, assim, uma das coisas que eu sempre procuro também destacar faça as coisas, mas, lógico, procurando ter a sua remuneração, o seu retorno, mas, principalmente, uma das coisas que a galera hoje não se preocupa, e a gente estava conversando sobre isso, é sobre a felicidade. Né? A doença do século XXI, e isso, aproveitando que você está fazendo medicina, Yuri, as doenças do século XXI são as doenças relacionadas à mente. Né? Então, você pode ver, por exemplo, e a gente vê isso muito naqueles esportes de alto rendimento, as pessoas chegarem e falarem assim, não, tal competição eu não vou participar. Por quê? Porque eu não estou com a cabeça boa. Então, assim, hoje nós somos bombardeados 24 horas por dia de informação. O problema é que as pessoas confundem informação com conhecimento. E, posteriormente, confundem conhecimento com sabedoria. São coisas distintas. E, Caio, sobre essa questão da felicidade, logo quando eu entrei no curso de medicina, um amigo meu, irmãozão mesmo, chegou para mim e falou assim, Yuri, você quer ganhar dinheiro ou você quer só ser um médico comum ou coisa do tipo? Falei, cara, antes de tudo, eu quero estar feliz. Falei, então, se você estiver feliz, você vai ganhar dinheiro. Claro. É isso. Né? Então, assim, queridos, isso eu falo por experiência própria. Né? Muitas vezes vocês enxergam a gente aqui, eu, Milena e Yuri, como se nós fôssemos, até mesmo pela questão da docência, né, pessoas que saíram de grandes bancas, em que pais tiveram... Eu sou o primeiro universitário da minha família inteira, vim de uma família pobre. Né? Meu pai era metalúrgico aposentado, perdi meu pai há 2 anos, minha mãe do lar, eu sou o primeiro universitário da minha família. Quer dizer, até não muito tempo, não tinha lugar para chamar de meu. Quer dizer, aí eu não tive aquele estofo, né, jurídico, de falar, nossa, você... E outra, então você deve ter feito uma excelente faculdade. Também não. Quer dizer, cara, você não teve nada de bom assim nesse sentido? Não, assim, levando em consideração historicamente, não. Mas aí cabe a você mudar a tua história, né? Claro. Você pode fazer 2 coisas, né? Entre repouso e movimento, a escolha é sua.
Eu não posso dizer que você está errado dependendo da premissa que se adota. Claro. Agora, é lógico, ou você se... nossa, a prova da OAB, eu já vi muito disso, né? Não, professor, eu tenho fé em Deus que a prova da OAB vai acabar. Querido, eu vou ter uma informação para você, assim, não vai acabar, e a tendência é até piorar. Saiba disso, porque nós temos hoje mais faculdades de direito no Brasil do que todas as faculdades de direitos reunidas no mundo. Então, assim, é óbvio que vai ter que ter alguma espécie de filtro nessa situação. E se as faculdades hoje não estão utilizando desse filtro, a instituição acaba, infelizmente, tendo esse papel, né, de tentar tirar o básico. Então, o que eu digo para vocês é, você não vai desistir. Foi aquilo que foi falado por todos aqui, né? Antes de mais nada, seja feliz, mas, principalmente, não desista, porque só não passa na prova quem desiste. Porque se você tão somente chegar e se predispor a estudar, seguir aquilo que realmente é falado, a gente tem aqui experiências vivas. A Milena passou na prova da OAB, eu passei, o Yuri passou, e ainda tem uma experiência bacana, porque o Yuri foi o nosso aluno, né? Eu sou aluno até hoje. Somos, né? Somos, porque eu estou aprendendo a cada dia e geralmente eu costumo me utilizar hoje de maneira interdisciplinar e multidisciplinar com outras áreas, outros cursos de especialização, outros cursos de mestrado em áreas diversas, com a finalidade de fazer essa interdisciplinariedade, multidisciplinariedade, que eu acho fundamental. E então, o que a gente convida você é, antes de você ficar reclamando da parte tributária, assista uma aula nossa. Tem várias aulas nossas no YouTube, pela TV Damásio. Verifica a nossa metodologia, verifica o que definitivamente cai da nossa disciplina, e você vai ver que não se trata de um bicho de 7 cabeças. Lógico, se eu quiser, como isso acontece em qualquer matéria, se eu quiser encher o saco utilizando um princípio, eu encho o saco. Se eu quiser ser chato, pegando um tema, você consegue fazer uma prova que é inatingível, inalcançável. Mas não é esse o objetivo da OAB. O objetivo da OAB, principalmente na segunda fase, é passar as informações de maneira tal em que ela consiga observar o teu raciocínio lógico-jurídico, a tua forma de exposição e, consequentemente, seguir os parâmetros básicos para que você tenha a inscrição. Queridos, foi um grande prazer aí bater um papo com vocês. Bom, eu não preciso nem dizer da minha honra de estar aqui nessa mesa com grandes professores que fizeram parte da minha vida, e estar aqui do lado deles agora é diferenciado. Precisamos nos encontrar mais. É verdade, porque assim, gente, com a questão da pandemia, né, enquanto a gente tinha aqui os cursos presenciais, a gente estava sempre junto, e hoje, infelizmente, nós só nos vemos nessas questões que são assim, de eventos mesmo, né? Exatamente. Milena, obrigado, amiga. Muito bom estar com você. Yuri, irmão, tamo junto. Obrigado. E você que está nos assistindo, nos ouvindo aí no Spotify, obrigado pela tua participação, pela tua paciência, e convido você a se inscrever, tanto no canal da TV Damásio no YouTube, quanto no nosso canal Entenda Direito no Spotify. Beijo, nos vemos nas próximas.